Então, capítulo aqui, arte das atribuições. Vamos prosseguir aqui, né, do livro Vigiar e Punir. Ele coloca assim, então, ele fala assim, a disciplina procede em primeiro lugar à distribuição, né, a distribuição dos indivíduos no espaço. Por isso, utiliza diversas técnicas. Ele fala assim, a disciplina às vezes exige a cerca, né? Então, o que ele quer dizer aqui, né? Como funciona as disciplinas ou a arte de disciplinar alguém, né? É isso que ele vai estar querendo dizer nesse capítulo, né? E aí ele já começa dizendo a necessidade de um espaço específico, né, para disciplinar alguém. Então, a gente necessita, então, se for para exercer a disciplina e disciplinar alguém, a gente precisa de um espaço específico. Ele cita dois espaços específicos aqui para a questão da arte de disciplinar alguém. O colégio é um espaço, né? E o quartel é outro. Então, colégio se faz a arte de disciplinar nas escolas, né? E nos quartéis, né? Ele vai citar aqui esses dois espaços. Ele, na 169, na sequência, ele vai dizer assim, ó, espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou elementos a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa. Tática de antideserção, antivadiagem e anti-aglomeração. Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Então, quando a gente confina o espaço né, como ele falou, né, cerca ali os indivíduos a ser disciplinado, um dos objetivos aqui é justamente fazer isso, você concentrar as pessoas num espaço adequado para disciplinar elas, controlar elas, evitar que eles fiquem invadiando, que eles se aglomerem, entendeu? Que fiquem ali num agrupamento inutilizável, que seja inútil aquela aglomeração de pessoas, para controlar e estabelecer quem está presente, quem está ausente, né, para você saber quem veio, quem não veio, sabe, direcionar a comunicação útil, evitar que essas pessoas fiquem se comunicando sobre assuntos que não são úteis, né? E aí na sequência aqui ele coloca uma regra aqui, ele coloca assim, a regra das localizações funcionais. Então também você tem que, de certa maneira, estabelecer, isso ele vai estar falando nessa regra aqui, o aproveitamento inteligente do controle do espaço, que serve, né, o espaço, então você cerca as pessoas para disciplinar elas, para você ter o maior controle delas e do que elas estão fazendo, e você tem que aproveitar o máximo possível disso aí, de uma forma inteligente. Se você está disciplinando as pessoas, o aproveitamento desse espaço ele tem que ser inteligente, tem que ser útil, como ele diz aqui, ó. Lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também de criar um espaço útil. Então, não só de controlar o que essas pessoas estão fazendo e direcionar melhor as energias delas ali, né, para que elas produzam de uma forma mais eficaz, mas também utilizar isso de uma forma útil, né, que eles possam produzir melhor, inclusive. Estou só fazendo uma metáfora aqui. Seguindo, né, 171, ele coloca, ele fala das fábricas, ele fala nas fábricas que aparecem no final do século XVIII, né, já que nós estávamos falando de produção aqui, né, o princípio do quadriculamento individualizante se complica, quer dizer, se complica.
Importa distribuir os indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e localizá-los, mas também articular essa distribuição sobre um aparelho de produção que tem exigências próprias. Então, como nós estávamos falando, né, a fábrica ela é uma espécie também de espaço de disciplinar. Por quê? Porque o indivíduo que está trabalhando, cada indivíduo ali dentro de uma fábrica tem um espaço onde ele vai estar utilizando, e cada espaço tem uma função. Então isso tem que ser de forma inteligente, organizada, para que seja útil, entendeu? Não só como controle, como ele fala ali, das conversas perigosas, da vadiagem, sabe, da aglomeração inútil de pessoas, mas sim também como utilizar cada espaço dentro da fábrica. Então a fábrica é um local cercado com vários espaços que são, de certa maneira, organizados com o objetivo de melhor utilizar as forças daqueles que estão ali dentro, né, que são os trabalhadores. Então, seria esse o motivo de porque tem um setor desse, um setor daquele, cada lugar tem a sua função e a sua finalidade dentro da fábrica. Por quê? Porque, de certa maneira, se você está usando a disciplina como um instrumento de dominação do ser humano, a disciplina ela também serve como uma forma de fazer com que as pessoas, essas pessoas mais obedientes, se tornem mais úteis no sentido de produzir. Então, de certa maneira, a sociedade utiliza, através da disciplina, e como foi dito já na parte um, como um controle político, né, de organização social, serve também a disciplina para fazer com que os seres humanos se tornem mais úteis, no sentido de produção, né? Para quem, por exemplo, é dono de uma fábrica, e esse discurso ele é bem parecido com o discurso marxista também, se vocês forem ver. O dono da fábrica, de certa maneira, usando essa disciplina, ele consegue fazer com que o empregado produza melhor, seja mais útil, dê mais lucro, né, para a empresa. Então a disciplina ela é um instrumento político, né? Mais uma vez aqui a ideia do instrumento político. Na sequência aqui ele vai estar falando aqui, assim, na disciplina os elementos são intercambiáveis. É, posição, isso significaria da posição de hierarquia na disciplina, né? Continuando a leitura, né? Pois cada um se define pelo lugar que ocupa na série e pela distância que se separa dos outros. A unidade não é, portanto, nem o território, unidade de dominação, nem o local, unidade de residência, mas sim a posição na fila, o lugar que alguém ocupa numa classificação, ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, a arte de dispor em fila e da técnica de transformação da técnica de transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de relações. Vejamos o exemplo da classe. Nos colégios jesuítas, encontravam-se ainda uma organização ao mesmo tempo binária e maciça. Então aqui ele está falando da questão da hierarquia. Então não é também só separar o local e colocar uma atribuição para o local, mas cada posição, cada espaço, isso aí dentro da escola, até a gente poderia usar a, a usar aqui a metáfora da escola, né? A escola ela tem também essa divisão de hierarquia, né? Tem séries e cada série tem um grau, né? De atribuição, né? Se atribui que o primeiro ano tem tanto e tanto conteúdo, tanto e tanto grau de formação, o segundo ano um pouquinho mais, o terceiro um pouquinho mais. Então, existe também a questão da hierarquia na arte de disciplinar. Continuando exatamente essa questão da hierarquia, ele vai dizer assim, nas páginas 173,
Ele coloca assim: a organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar, aqui falando da educação, né? Permitiu ultrapassar o sistema tradicional, um aluno que trabalha alguns minutos com o professor enquanto fica ocioso e sem vigilância, o grupo confuso dos que estão esperando. Então, a questão de organizar ali, né, o espaço. Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar. É, La Salle imaginava uma classe onde a distribuição espacial pudesse realizar ao mesmo tempo toda uma série de distinções. Então, aquilo que nós estávamos falando da divisão ali hierárquica que a gente tem nas escolas, né? A gente atribui daí então para cada grupo uma espécie de grau, né? Você, primeiro ano, você sabe até aqui, se tem conhecimento do fundamental até aqui, você tem que ficar nesse espaço aqui. Esse é o seu espaço. Então, eu aproveito melhor, entendeu? Não misturo todo mundo junto no mesmo espaço. Então, você primeiro fica aqui, você segundo já tem o conhecimento do primeiro e o fundamental, você tem que estar nesse espaço, e você terceiro tem que estar nesse espaço, porque assim eu distribuo melhor as pessoas e eu controlo melhor elas também. E assim também a gente poderia concluir também, tirar a ideia de que o do terceiro tem um pouco mais de experiência que o segundo tem um pouco mais de experiência do que o primeiro, então que o terceiro, de certa maneira, sirva de controle para o segundo sirva de controle para o primeiro. Dentro de uma fábrica seria mais ou menos assim também, né? E daí tem os empregados, tem encarregado, tem o pessoal que tem um pouco mais de formação, né? Eu lembro na época que eu era peão, e era assim, a gente que era os orelha seca ali, que ficava lá limpando o banheiro, no chão da fábrica lá, o encarregado estava acima da gente, porque o encarregado era alguém que tinha uma experiência um pouco maior, um pouco mais tempo de serviço, então tinha um pouco mais de experiência do que nós no serviço, conhecia todos os setores, né, dessas divisões aí dentro da fábrica. Então a gente tinha que obedecer a eles, os encarregados, e os encarregados eles obedeciam o pessoal que ficava lá nessa empresa que eu estou tomando na memória aqui. Era obedecia o pessoal que estava fazendo o curso universitário. Eles tinham uma atribuição um pouco mais elevada. Então as nutricionistas elas cuidavam da nutrição, do que ia ser o cardápio, do que ia ser ali servido durante o ano inteiro. Mas como elas eram de nível universitário, todo mundo, sim, era natural, todo mundo via elas como se elas fossem uma estrutura maior acima do encarregado. E era, na verdade, elas que davam as ordens para os encarregados. E acima delas era a dona da fábrica. Então tinha uma hierarquia, cada um respeitava esse espaço, respeitava o espaço do outro, ninguém podia interromper o serviço da parcela mais elevada. Eu não podia me intrometer no serviço do encarregado, o encarregado não se intrometia no serviço das nutricionistas, e as nutricionistas obedeciam e baixavam a cabeça para a dona da fábrica, que geralmente chegava para humilhar a gente lá, porque ela era a dona, ela era rica, né? Então ela era a chefe geral, né? Só por isso. Nunca cortou um pepino lá, mas ela que mandava. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui para fechar essa parte? Que vamos recapitular desde o começo. A disciplina é um instrumento político. Eu vou ficar fazendo esse movimento assim, vai ficar chato isso aí mesmo. Mas é pra gente ficar igual uma vaca mesmo. A vaca ela pega, mastiga o mato, vomita, mastiga o vômito, engole, depois vomita de novo, até aquilo ficar moído. E aí nós vamos fazer igual diz o Nietzsche. Isso aqui é uma metáfora do Nietzsche. Nós vamos ficar ruminando esse negócio aqui até sair alguma coisa disso aqui. Se eu tiver errado, o cachorro me morde, ele está aqui do lado. Então, recapitulando, a disciplina seria uma espécie de instrumento político para domestificar e
tornar os seres humanos mais obedientes, não só isso, mais úteis, e para isso exige um espaço, né, um espaço físico que eu possa concentrar melhor essa arte de disciplinar. E esses espaços a gente tem como exemplo no texto aqui a escola e o exército e, né, o quartel, né, e e agora, por final, ele cita a questão da dinâmica dentro de uma fábrica. Então, a fábrica também é um espaço reservado para essa aplicação dessa arte de disciplinar, que exige, então, uma questão de hierarquia, de respeito e respeito aos espaços, porque para evitar uma aglomeração inútil de pessoas, para que isso se torne mais útil e essas pessoas sejam mais produtivas, efetivamente. Então, até aqui a gente viu isso.